Bom, então para eu dar esse exemplo, eu vou precisar aqui criar uma nova tabela sem formatação. Vou expandir um pouco o tamanho aqui, aí vou criar uma tabela aqui sem formatação, para que a gente possa assim poder trazer a formatação existente aqui na origem, né, aqui para o destino. Então cliquei aqui, cliquei e arrastei, né, para criar uma planilha bem rapidinho aqui. Então a gente já tem aqui uma tabela, né, uma planilha pequena. A gente vai copiar as informações daqui, a formatação, perdão, daqui, da origem aqui para o destino. Então vamos lá. Primeiramente eu vou selecionar aqui onde eu tenho o conteúdo, né, a formatação desejada. Ctrl C para copiar, Ctrl C. Clicar aqui em mais opções para colar. E a gente tem então aqui o grupo, ó, outras opções para colar. E a primeira opção que a gente tem é essa, né? Formatação, que a gente vai colar a formatação. Então vamos clicar aqui no início. Lembrando, né, as outras aulas a gente também clicou apenas no início da origem, né, para colar lá na origem. Então eu vou clicar aqui. Lembrando que ela sempre vai colar o tanto de células que eu selecionei aqui. Então se eu clicar aqui no M, ó, e pedir para colar aquelas informações ali, como formatação, ela vai sempre respeitar esse número de células. Se eu continuar aqui, a primeira lá volta a ser, né, ter a mesma formatação da primeira célula aqui, ok? Só excluir aqui então. Então ela funciona dessa maneira, a gente seleciona a primeira, mas ela sempre vai respeitar o número de células selecionadas aqui. Então é bom tomar esse cuidado então nesse tipo de situação. Então vamos lá, eu vou selecionar aqui novamente, lembrando, né, que para ele funcionar tem que ser o mesmo número de células então. Vou clicar aqui em copiar agora dessa vez, clicar na primeira célula do destino e clicar aqui em colar formatação. Como a gente já sabe, aqui eu tenho uma formatação de fonte que está em negrito, né, preenchimento amarelo, a gente já visualizou, então está certinho, ele copiou a formatação dali, assim como a formatação da parte numérica também. Bom, aqui tem um detalhe, não sei se você se atentou para isso, que essa função que eu acabei de mostrar aqui, a gente já viu ela em aulas anteriores, lá quando eu falei sobre pincel de formatação. Então esse comando aqui pode e deve, eu até digo que deve ser aplicado pelo pincel de formatação, que ele é mais rápido e mais prático de aplicar, tá? Então a gente já viu sobre o pincel e no decorrer do curso você vai notar e vai começar a ver que tem várias opções às vezes para a gente desenvolver o mesmo processo. Por exemplo, o próprio copiar, eu posso dar um Ctrl C, eu posso clicar com o botão direito, eu posso clicar aqui no botão, o colar simples, né? Eu posso também dar o Ctrl V, clicar com o botão direito, clicar aqui no botão. Então a gente tem várias opções, várias maneiras, né, às vezes, de realizar a mesma função. Então isso é interessante também a gente saber. Então eu vou deletar aqui, vou deletar aqui a formatação. Eu vou clicar num comando aqui um pouco diferente, mas no decorrer das aulas a gente vai ver todos esses comandos, tá? Então eu vou selecionar aqui com o pincel, ó. Lembrando que o pincel, se eu selecionar as duas primeiras, olha só, e clicar no pincel de formatação e clicar e arrastar, ele vai repetindo essa formatação. Então isso é interessante também a gente fazer, ó. Se eu clicar agora aqui, ó, nesse conjunto, ó, de célula, clicar no pincel, clicar e arrastar, quando chegar naquele limite ele vai começar a repetir. Então isso também é interessante. Se não é o mesmo número de células, vamos dar um exemplo aqui então. Ó. Vamos imaginar então que aqui eu tenho um número de células e aqui eu tenho outro. Como que eu faria, né, para agilizar o processo? Clico no primeiro, clico no pincel de formatação e clico no total. Clico no segundo, clico no pincel de formatação e arrasto aqui no segundo. Eu acredito que essa seria a maneira então mais rápida de se fazer esse processo. Então a gente deve tomar esse cuidado na hora de fazer a seleção das células, tá? A mesma coisa dentro daquele comando, deixa eu dar um Ctrl Z aqui para voltar, ó, mais um Ctrl Z. Dentro do próprio comando eu vou selecionar aqui, ó, e copiar, né? Clicar em copiar e colar aqui apenas a formatação, apenas a formatação. E agora como você pode perceber, essas células aqui não estão recebendo a formatação, né, existente. E aí eu teria que saber certinho o número de células para eu poder copiar lá. Então por isso que eu acho mais prático a gente fazer uso então do pincel de formatação, que é só clicar e arrastar, ok? Então era isso que a gente tinha para essa aula.
Espero aí que você tenha entendido e espero você na sequência aí para conhecer os outros comandos dentro desse grupo de outras opções para colar.